está no ar mais um Além dos Fatos. Hoje nós iremos falar sobre alegria. O que é alegria para você? Você se considera uma pessoa alegre? E para falar sobre esse assunto, nós receberemos aqui em nossos estúdios o doutor psiquiatra César Vasconcelos. E música com a cantora Cíntia Alves e ele que é a alegria em pessoa, pastor Gilson Brito, com a mensagem especial da noite. O nosso programa está no ar. Está no ar mais um programa. Boa noite para você que nos acompanha, que acompanha a programação da TV Novo Tempo, através da nossa TV e através da internet também. Eu quero aproveitar e já mandar alguns abraços aqui para pessoas especiais. Um abraço para a minha amiga querida que está acompanhando agora ao vivo o nosso programa, Aline e o seu esposo Anderson. A sua cunhada está fazendo aniversário hoje. Valéria, parabéns, que Deus te abençoe. E claro, tem também o Francisco e a Lúcia da Igreja de Jatiuca. Todos eles são de Maceió. Maceió tem canal aberto da TV Novo Tempo. Um abraço para os alagoanos que nos acompanham. Um abraço também para Fernando Freitas Camilo e Clara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para Denise Vicente, de Curitiba, Paraná. Para Astéria Dutra, de Santa Leopoldina, Espírito Santo, e Gina Gomes, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço para vocês que estão acompanhando a TV Novo Tempo e o programa Além dos Fatos. Se você quer receber abraços e falar sobre o nosso tema de hoje, vamos conversar sobre alegria. Você se considera uma pessoa alegre? Passe o nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é seguidor do nosso Instagram, passa lá, Além dos Fatos NT, e tem também o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. Se você perdeu alguns dos nossos programas, pode assistir, indicar para os seus amigos no Facebook e, claro, tem o nosso canal também que está aparecendo agora na sua tela. E você sabia que todo ano a Organização das Nações Unidas faz uma pesquisa para saber quais são os 10 países mais alegres do mundo? Confira. Todos os anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulga um ranking em que mede a felicidade dos habitantes de 156 países. Os moradores são avaliados e eles mesmos dão uma nota de 0 a 10 para 5 categorias: expectativa de vida saudável, ter alguém em quem confiar, percepção de liberdade para fazer escolhas, corrupção e generosidade. Quem liderou a pesquisa foi a Dinamarca. Os habitantes do país constataram ser o mais feliz do mundo, apesar das temperaturas climáticas baixas, que oscilam de 0 a -4 graus. Esse frio já é o suficiente para encorajar a população dinamarquesa em um senso de intimidade, comunidade e contentamento que faz com que o país seja um lugar alegre. Já o Brasil, este ano, ocupou o 17º lugar, à frente de países como a Grã-Bretanha, França e Itália. Isso tudo porque o nosso país tem um clima tropical e praias paradisíacas. Os organizadores do medidor dizem que a lista pode ajudar governos a estabelecerem parâmetros de mudança para seus países nas categorias avaliadas e fazer a população mais feliz. Alegria e felicidade é o que todo mundo quer, né? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios hoje o doutor psiquiatra César Vasconcelos. Doutor, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Muito obrigado e agradeço pelo convite aqui estar com você e compartilhar com o público algumas ideias. Prazer é todo nosso. Agora, doutor César, eu quero saber, o senhor se considera uma pessoa alegre? Eu sou alegre, mas não manifesto muita alegria. É mais tímido? Eu sou mais introvertido. Certo. É diferente de tímido, né? A gente pode falar sobre isso também, que às vezes as pessoas as pessoas pensam que quem é mais quieto, mais introspectivo, às vezes não é tão feliz. E essa é uma ideia equivocada, né? A gente pode falar sobre isso também. É verdade. Você sabe que tem um livro fantástico que foi lançado por uma americana, vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Ela pesquisou a fundo esse assunto, chama-se O Poder dos Quietos. E ela realmente fala disso, quer dizer, as pessoas introvertidas, elas, as famosas pessoas introvertidas, por exemplo, o Einstein, o Bill Gates, né?
E são pessoas que elas não têm nenhum problema em estar com elas mesmas. Elas gostam de estar sozinha, gostam de estar com as pessoas, mas precisa, alguns momentos, estar sozinha também, né? Então, são pessoas que têm uma capacidade, assim, de pensar sobre o que o outro está sentindo, são mais sintonizadas com o que o outro está sentindo, né? Ou seja, não fica muito no automático do dia a dia da vida. Então, tem as vantagens e tem a desvantagem, mas introvertido não é tímido, a timidez já retrai a pessoa, o introvertido ele não se retrai, ele participa e tal, mas ele precisa algumas horas estar sozinho para poder descansar, refletir e voltar de novo ao público, né? Muito bom. Agora, doutor César, nós vimos aqui na matéria os 10 países mais alegres do mundo, né? Quais são os fatores determinantes para que uma população ela seja considerada alegre e satisfeita, né? Quais são, a gente viu aqui que a questão climática influencia, né? A Dinamarca, que está em primeiro lugar, que é um país frio, mas ainda assim tem esse senso de acolhimento e tal, por uma questão de tradição. O clima influencia, sim, na alegria de um povo? O clima influencia, sim. Agora, a gente tem que pensar, o clima influencia em que pessoa, né? Então, não é só o clima em si, porque a gente até tem na psiquiatria uma depressão, onde é uma nomenclatura mais antiga, é depressão sazonal. Ela tem a ver com o tempo, mais comum no inverno, mais frequente nos países que são de pouco tempo de sol ao longo do ano, mas atinge as pessoas que têm essa propensão para fazer um quadro depressivo. Então, a gente aprende na psiquiatria social de que, dentro do tema do programa, né, da alegria. Então, o que pode fazer um povo mais alegre do ponto de vista social, né? Não do ponto de vista individual? Realmente você tem a liberdade, não é um país que tem uma ditadura, né, que castra o direito das pessoas de fazer coisas, né, de se manifestar. Você tem essa integração das pessoas, não no sentido virtual, que é a moda, mas no sentido real, né? Você vê que um estudo de anos atrás da National Geographic mostrou os 3 países que têm mais pessoas longevas, que vivem mais tempo, né? 2 desses países, Okinawa e Sicília, eles têm uma interação muito grande, né? Além da dieta, além do meio ambiente, elas socialmente são pessoas que se comunicam, se tocam, se abraçam, conversam. Então, países que podem gerar uma esperança, né, que a gente olha para o governo e vê que o governo faz a sua parte, né, não só cobra do povo. Aqui também, né, não é? Então, dentro dos fatores que produzem alegria ou, ao contrário, que produzem um estado depressivo, o estado depressivo é muito centrado em cima da perda da esperança, né? Então, socialmente, a gente olha para uma violência, olha para uma competição cruel, olha para a corrupção, então isso desespera, tira a esperança, então favorece, socialmente falando, por um quadro depressivo, que, claro, tem que ter alegria, os outros fatores. Né? E a alegria, os países alegres, você viu ali, tem a liberdade, tem a beleza da natureza também. Ter, né? Alguém para confiar. Alguém para confiar. Isso é muito importante, né? Alguém para confiar. Então, até o pessoal de casa pode pensar assim, sabe, se você tem uma possibilidade de estar mais alegre, mais saudável mentalmente falando, algumas perguntinhas rápidas. Você tem alguém para ficar com seus filhos, para você sair em algum momento? Você tem alguém que, se você passar mal, pode te levar no hospital? Você tem alguém que, se você tiver com problema financeiro, vai te emprestar um dinheiro? São alguns parâmetros, alguns critérios que a gente vai dosar esta saúde mental social. Certo. Agora, os nossos internautas, doutor César, eles, durante o dia, opinaram também sobre o tema de hoje. Vamos ver a primeira interação de quem é? Da Leni Queiroz, de Salvador, Bahia. Olha aí, de praia, né? Praias maravilhosas na Bahia. E o povo baiano é um povo alegre, né? Parece que o baiano já nasce feliz. Temos uma baiana que vai cantar daqui a pouquinho, que é a Cíntia Alves. Minha felicidade vem de Deus, mas eu também preciso fazer a minha parte para ser feliz. Abraços a todos do Além dos Fatos. Essa questão é muito importante também, né? Você tem a confiança em Deus, mas você também tem que colaborar, fazer a sua parte. Vamos ver a próxima interação da Adriana Ferreira, de Alfenas, Minas Gerais. Quem tem a Cristo não depende de nada nem ninguém. Muito pelo contrário, ajuda outros a encontrarem a fonte da felicidade, que é Jesus. A gente precisa se relacionar também com as pessoas, né? Deus, ele dá
a plenitude, mas o relacionamento, Tem o um senhor acabou de texto falar. muito lindo, tem um texto muito lindo de uma autora que eu gosto muito, o nome dela é Ellen White, uma educadora que escreveu muita coisa linda. Ela fala assim, tem um livro chamado Desejar Todas as Nações, um capítulo chamado Getsemane. Quando Jesus estava ali naquela agonia no Getsemane, antes de ser crucificado, ela diz assim, ele foi ter com os discípulos para ouvir umas palavras reconfortantes. Até decorei. Então, ele precisava dessa interação. Ela citou a Bíblia, o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, que todo mundo prega o verso 13, mas nunca vi alguém pregar o 14. O 13 fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Mas sabe o que o Paulo fala no verso 14? Mas foi bom você tomar parte da minha aflição. Dividir, né? A cruz são dois paus, um vertical, que é você e Deus, e não tem ninguém que entra nesse lugar aí. Mas tem um pau horizontal, que às vezes Deus usa pessoas para ajudar pessoas, para gerar alegria, apoio, etc. Muito bom. Temos outra interação aqui, vamos ver quem que fala. Miriam Oliveira, do Rio de Janeiro. O provérbio diz, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Um abraço carinhoso a todos desta equipe maravilhosa do Além dos Fatos. Um abraço, Miriam, é nossa telespectadora assídua, um abraço para você. Agora, existem pessoas que têm mais predisposição a serem alegres que outras, doutor César? A genética mostra que existe uma predisposição para algumas pessoas serem mais alegres ou mais tristes, é verdade. Mas a genética não é condenação, a genética é propensão. Né? Então, algumas pessoas são mais propensas. Então, elas podem ter nascido com a propensão para uma tristeza, para uma depressão. Agora, o fator que vai desencadear é alguma coisa que vai acontecer ao longo da vida. Ou algumas coisas que vão acontecer ao longo da vida. Quer dizer, tem uma propensão genética, tem alguns fatores traumáticos na vida numa pessoa sensível. Então, aí junta esses fatores todos e realmente algumas pessoas vão sofrer mais porque tem essas características na vida dela. Certo. Agora, temos uma pergunta do nosso telespectador. Vamos ver quem que vai... A primeira pergunta é da Luana. Não, agora é verdade. A minha produtora está me lembrando, doutor César. Ao vivo é assim mesmo, gente. Agora nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam, o que é alegria. Para você ser alegre, você depende de algo ou alguém? Confira. O que é alegria para você? Jesus Cristo. Para mim, a alegria é Jesus Cristo. Alegria é viver, é ser feliz, sabe? É parar de reclamar e trabalhar. Isso é alegria. Alegria é a gente ter filhos, saúde, a gente ter família, isso é tudo envolve alegria. E você é uma pessoa alegre? Muito, bastante. Eu me considero, eu gosto, eu sou meio humorado. Hoje em dia eu me considero, mas um tempo atrás não muito. E a sua alegria, ela depende de algo ou alguém? Não, ela depende de mim mesma, tem que depender de mim mesma. Não, depende de mim mesmo. A minha alegria, a minha felicidade depende de mim. Depende dela, dele, do outro menino, então depende da minha família. Minha alegria é minha família. Não, minha alegria é isso, é viver, sabe? Acordar de manhã, ver o céu, valorizar as coisas que você tem, parar de querer o que você não pode, ser feliz com o que você tem. Positiva, né? Isso é um exercício diário, não é, doutor César? É um Você ter exercício. essa disposição para ser alegre, para acordar, para olhar para o céu e ver que mais um dia você pode fazer diferente. É um exercício diário, né? É um exercício. A mente humana funciona com três dimensões. Pensamento, sentimento e a vontade. Vontade no sentido não de desejo, mas no sentido de decisão. De atitude, De né? escolha, de atitude. O termo técnico é volição. Então, algumas pessoas podem ter alguma tristeza na vida por uma perda importante, mas elas podem decidir não ficar afundando na tristeza, né? Então, é muito boa essa fala dessas pessoas, porque elas mostraram uma coisa importante. A alegria pessoal não pode depender do comportamento de uma outra pessoa. Isso é uma armadilha. Tem pessoas que colocam o seu bem-estar na dependência de se você vai me tratar bem ou não, se você vai me amar ou não, se você vai me ajudar ou não. Por que é uma armadilha? Porque então o seu bem-estar, sua alegria, sua paz interior está na mão de alguém? Não pode, né? Então, a gente tem que aprender a ter esta autonomia emocional, que não é uma coisa arrogante, não é uma prepotência, é uma blindagem, vamos dizer assim, né?
Também achei interessante que um neurologista da USP falou uma coisa, na verdade não foi sobre alegria, mas encaixa aqui porque ele falou assim, 3 coisas para prevenir doença de Alzheimer, né? Aquela alteração de memória e tal. Falou assim, primeiro, você se envolve, e que serve para alegria, e que serve para corrigir uma tendência talvez melancólica de algumas pessoas. Primeiro, se envolva em trabalho voluntário para ajudar as pessoas. Segundo, pare de reclamar, né? Pare de ficar guardando ressentimento. E terceiro, cultive gratidão. Então, né, acho que se a gente olhar, eu trabalhei com uma enfermeira americana quando estava nos Estados Unidos, ela foi fazer um trabalho temporário numa vila pequenininha no país da África, um local que ela tinha que acordar 2 da manhã para ir lá só com a roupa íntima, deitar num riachozinho, jogar água por cima, tomar aquele banho de gato, como se diz, né? Porque morava na choupanazinha, a enfermeira foi fazer trabalho missionário belíssimo. Ela voltou para os Estados Unidos, assistiu o testemunho dela lá numa reunião, ela falou assim, gente, hoje quando eu abro a torneira e vejo água, é uma festa. Então, a gente pode abrir o olho e tem tanta coisa que é boa, mesmo num país corrupto, né? E que isso pode, então, ajudar a construção da alegria interna que não deve depender das pessoas. Agora, doutor César, nós fomos às ruas também, temos perguntas. Agora, nosso tempo está apertado, mas eu faço questão de colocar aqui a pergunta da Luana. Luana, qual é a sua dúvida? Olá, Luciana. Meu nome é Luana e eu gostaria de saber como ser alegre, independente de algo ou alguém. Olha aí. É a pergunta que ela faz seguindo quem está falando aqui, né? Primeiro, valorizar as coisas que Deus tem colocado na sua característica, né? A gente tem coisas boas e coisas ruins. Não tem ninguém que é só perfeito ou ninguém que é só mal, né? Então, a gente ajuda a levantar talvez uma tristeza e entrar numa alegria ou passar ou melhorar essa alegria se eu valorizo as coisas boas que Deus tem me dado, as coisas de meu caráter, as coisas que eu consigo fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, né? Então, a gente valorizar pequenos avanços, pequenas vitórias sobre defeitos de caráter, a gente conseguir dar um passo para ajudar uma pessoa sem esperar nenhum retorno, essas coisas vão construindo alegria, né? A fé vai construindo alegria, um sentido para a vida que tenha um valor não centrado numa questão monetária, né? Então, essa visão da vida e ajudar as pessoas com uma maneira bem voluntária, isso faz toda a diferença, né? Diferença. Temos mais uma pergunta do Christian. Qual é a sua dúvida, Christian? Olá, Luciana. Meu nome é Christian. Existe alguma técnica para continuar alegre mesmo quando a situação é desfavorável? Essa pergunta é interessante. O mundo procura isso, né? Essa resposta. Essa resposta. Olha, a pergunta certa não é se existe uma técnica para manter as pessoas alegres. Eu acho que a pergunta melhor como é que eu posso aguentar a tristeza quando ela tem um lugar na minha vida? Porque esse mundo, a gente tem alegria, tem tristeza. Não é uma realidade de que nessa existência a gente só vai ter alegria o tempo todo, sem nenhum momento de tristeza. Tanto que Deus inspirou Salomão a escrever em Eclesiastes, o que lá, capítulo 7, tem hora de rir, tem hora de chorar, tem hora de abraçar, tem hora de se afastar de abraçar. Então, agora, a alegria da pessoa, agora eu vou falar do ponto de vista cristão, quer dizer, Deus coloca uma alegria dentro da pessoa e que é mantida o tempo todo, apesar dos momentos de tristeza. Né? Poderia ser a esperança, né? A esperança. A perspectiva de que vai passar, de que dias melhores virão. Você vê que Jesus falou assim, eu vou dar para você a minha alegria e ninguém vai tirá-la de você. Muito lindo isso, né? E ele era basicamente alegre, Jesus era alegre, né? E você vê que ele teve um momento de angústia, mas ele era basicamente alegre. Agora, a alegria constante, né? Mesmo no momento de dificuldade, ela está diretamente relacionada às questões espirituais, à fé, por exemplo? Olha, Luciana, essa pergunta é delicada. Tem pessoas que ficam numa alegria constante, que elas podem estar numa negação da dor, né? São pessoas que não querem olhar para a situação difícil da vida, então mostra externamente que está tudo bem, está tudo alegre, tudo funcionando bem, elas estão sorridentes, mas chega em casa, tira aquela maquiagem e a coisa cai, né, em si. Então, pode ser realmente uma pessoa que esteja fugindo de perceber a sua angústia, então ela faz uma defesa colocando
uma capa de alegria, e aí não é uma coisa... Ela vai fazer isso até quando ela estiver pronta para poder lidar com a sua angústia, né? Porque lidar com a angústia é a coisa mais difícil da vida. E lidar com a angústia, ela está junto com a alegria, né? Porque nesse mundo nós temos uma angústia, sim, mas Deus coloca uma alegria acima dessa angústia, né? Então, tem pessoas que também predominantemente ficam alegres, não porque estão na defesa, porque elas aprenderam a lidar com a dor também. Como Paulo fala, aprendi a viver com tudo, com fartura, com tristeza, com alegria. Então, é isso, a pessoa madura, mentalmente falando, não é aquela que não tem angústia, nem tristeza, nem medo. É aquela que, quando tem tristeza, angústia e medo, não faz besteira, né? Não chuta o bar, não vai cheirar cocaína, não vai enfiar a cara no álcool, não vai ficar brigando com as pessoas. Ela fica mais humilde, né? E ela enfrenta o desafio, né? Enfrenta o desafio e, se é cristã, se entrega a Deus, Deus coloca a força de enfrentar aquela situação dolorosa e, em seguida, a alegria volta de novo. Quero agradecer a participação. Muito obrigada, viu, doutor Obrigado, César? Luciana. Sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, uma boa noite para você e para todo mundo aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigado. E ele já está aqui. Ele que é a alegria, o pessoal... pastor Gilson, boa noite. Boa noite. Olha o sorrisão, gente. Boa noite. O pessoal fala que o senhor é a alegria em pessoa, pastor. No Facebook é o que Graças a Deus, graças a Deus. Claro que eu tenho meus momentos de tristeza também, né? Também, ninguém com de certeza. ferro, né, amor? É uma hora... Todo mundo tem direito de ter um pouquinho de tristeza. Mas, graças a Deus, a gente vive alegre. Vocês consideram uma pessoa alegre, pastor? Oh, sim, na hora. Mesmo nos momentos difíceis, consegue manter um bom ânimo? Tem hora que te dá uma choradinha, não é? Mas logo depois volta a sorrir. Ah, sim, sem dúvida. Muito bom. Agora, temos abraços? Abraços, para deixar você alegre. Vamos lá, o Roberto Carlos Vicente, de Curitiba, Paraná, para Lidiane Torres e o Rafael Barbosa, de Itapajé, no Ceará. Para o Mauro Machado, de Canoas, Rio Grande do Sul. Para Igla Sattler, de Uberlândia, Minas Gerais. E para Antonieta Cardoso, de Camaçari, Bahia. Um detalhe em relação a Antonieta, ela não só assiste ao programa, mas ela também divulga, compartilha. Um abraço, querida irmã Antonieta Cardoso, de Camaçari, Bahia. E é claro, para todos vocês aqui citados, e você que a gente não cita seu nome, mas lhe agradece de coração pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço também para Angeline Arruda, que está nos assistindo agora, e para a Geni também. Um beijo, um abraço para vocês. Temos presentes para quem... Presente. Mais um aqui para deixar você feliz, não é? Revista Verdades para o Tempo do Fim. É claro que a alegria por receber a revista não é pela revista em si, mas é pelo conteúdo da revista. Acredite, essa revista vai conduzir você à Santa Bíblia. E a Bíblia nos conduz ao nosso Senhor, que é a base da nossa alegria. Peça a sua revista, a gente lhe manda pelo correio gratuitamente e com certeza você será abençoado. É só acessar o nosso site, que está aparecendo agora na sua tela, novotempo.com/além dos fatos. Tem um formulário do lado esquerdo, você preenche, envia e o presente vai chegar na sua casa com muita certeza. Alegria, não é isso, pastor? Claro. E por falar em alegria, tem música agora com a baiana, ela que tem um sorriso, vive sorrindo aqui nos corredores da Novo Tempo. Cíntia Alves, é com você. Ensina-me o teu caminho e não te separes de mim. Ser o meu porto seguro, habita no meu coração. A tua presença transforma o ser que se entrega a ti. Tu és real como o vento, como o brilho do sol, Senhor. Grande és tu, não há outro igual, poderoso Rei.
ensina-me o teu caminho e não te separes de mim. Ser o meu porto seguro, habita no meu coração. A tua presença transforma o ser que se entrega a ti. Tu és real como o vento, como o brilho do sol. Senhor, grande, grande és tu, não há outro igual, poderoso Rei, o autor da criação, o Pai do amor incondicional. Grande és tu, Senhor, grande és tu, não há outro igual, poderoso Rei, o autor da criação, o Pai do amor incondicional, incondicional. Grande és tu, não há outro igual, poderoso Rei, o autor da criação, o Pai do amor Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Além dos fatos, para você, com toda alegria. É claro que a base, como já disse, o fundamento da nossa alegria é o nosso Senhor. Mas acredite, sua audiência, sua amizade, sua companhia contribuem para a nossa alegria. Deus seja louvado por tudo isso. Ele é maravilhoso. Eu quero fazer referência aqui ao nosso programa anterior, antes que eu me esqueça. Se você assistiu o nosso programa da terça-feira à noite, última, que foi, por sinal, reprisado na quarta de manhã e hoje, quinta-feira, na parte da manhã, você viu que nós tratamos a respeito da profecia que está no livro de Daniel, no capítulo 2. Eu iria trazer na terça-feira passada, porém me esqueci, mas hoje me lembrei, esta revista para mostrar para você, a revista Guia de Estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Tiago vai mostrar aí para vocês. Essa revista, ela é um estudo maravilhoso das profecias do livro de Daniel. Inclusive, olha, vou mostrar aqui para você, o terceiro estudo está aqui. Lição número 3, uma estátua assustadora. Se você assistiu ao programa anterior, sabe que nós tratamos exatamente desse assunto. Um sonho que um rei da antiga Babilônia teve, chamado Nabucodonosor. Esse estudo aqui vai ajudar você a compreender melhor o assunto sobre o qual nós abordamos no programa. Se você não tem essa revista, faça seu pedido, você vai ganhá-la também, um presente para você. É só entrar no blog do programa Bíblia Fácil, e aí será enviado para você essa revista para que você possa ter uma compreensão não só desse assunto de Daniel capítulo 3, que foi objeto do nosso estudo, mas outras profecias do extraordinário livro do profeta Daniel. Vamos orar, para nós iniciarmos então o nosso tema de hoje. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento. E rogamos a iluminação do Espírito para entendimento da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Evangelho escrito por João,
Se você tem aí a Bíblia e quer acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, Evangelho escrito por João, capítulo 8, verso 12. Está escrito assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus. Eu sou, disse Cristo, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem mais poderia dizer estas palavras, além do nosso Senhor? Aliás, até dizer qualquer um pode, não é? Mas talvez seja melhor perguntar assim: quem mais, além do nosso Senhor, poderia de fato ser o que o texto diz que é? Quem mais poderia realizar o que o texto aqui promete fazer, além do nosso maravilhoso Senhor? Eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor está ressaltando aqui o contraste que há entre a luz e as trevas. Nesse contexto aqui, estar na luz significa estar perto de Deus, conhecer a Deus, relacionar-se com Ele. Por outro lado, estar nas trevas ou estar na escuridão seria ser ignorante quanto à existência de Deus. É viver longe de Deus, estar nas trevas. Eu poderia dizer ainda que estar na luz é sinônimo de estar sob a graça de Deus, a graça que nos leva à vida e vida eterna. Por outro lado, estar nas trevas é estar subordinado, escravizado pelo pecado e, consequentemente, condenado à morte, porque o pecado leva à morte. Mas eu penso que posso dizer ainda que estar na luz significa experimentar a alegria que vem do Senhor. Por outro lado, estar nas trevas é viver uma vida de tristeza. E agora eu cito Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, verso 8. O apóstolo Paulo diz assim: outrora, referindo-se à igreja, aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, como disse o próprio Cristo, que já não estão mais nas trevas, mas estão na luz. O apóstolo Paulo diz assim: outrora, que significa no passado, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. No passado, você e eu, quando nós não conhecíamos o Senhor, quando nós não seguíamos o Senhor e não estávamos na luz do Senhor, Paulo diz assim: no passado nós éramos trevas. Veja, não apenas andávamos nas trevas, mas nós éramos trevas. Agora, porém, diz Paulo, sois luz, luz no Senhor. Agora que você está ligado pela fé ao Senhor, esse Deus maravilhoso que transforma a nossa vida, agora no Senhor nós somos luzes. E aí vem um conselho, em apenas 5 palavras: andai como filhos da luz. Você e eu devemos andar como filhos da luz. O que significa andar como filhos da luz? Significa que, pela graça do Senhor, nós agora temos uma nova vida. Pela graça do Senhor, nós vivemos sob a bênção que nos transforma, que nos dá uma nova qualidade de vida, que nos dá uma nova visão da existência. Seria o mesmo que dizer: andai como filhos da graça, como filhos da vida, andai, pois, como filhos da alegria. E eu convido você para mais um texto. Agora nós vamos ao Salmo 100. Vou ler os versos de 1 a 3. Este é um salmo muito bonito. Só os primeiros versos, está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É lindo esse salmo. O texto começa dizendo, conforme nós lemos, celebrai com júbilo. Júbilo é alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. E olha, qual é a base, qual é o fundamento desse júbilo e dessa alegria? Verso 3,
sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Saibam que o Senhor é Deus. Esse conhecimento que nós temos de que o Senhor é Deus, de que há um Deus, há um ser supremo, sublime, soberano. Oh, isto é maravilhoso. E mais do que isso, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Além de Deus existir, Ele nos criou. Esse Deus sublime, Ele é criador. Ele tem uma mente extremamente brilhante e criativa. E Ele tem poder para criar. Oh, nós somos dele. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos fez. Nós não somos obra do acaso. Nós não viemos de uma infinidade de coincidências. Pelo contrário, nós fomos planejados, idealizados por alguém que nos amou antes mesmo de nos criar. Existe sim um Criador. Você e eu sabemos que foi Ele quem nos fez. Outro aspecto, o salmista diz assim, e dele nós somos. Nós somos dele não só porque Ele nos criou, mas porque também Ele nos salvou. Ou certamente você conhece a história da redenção. Você sabe que em função da desobediência e do pecado nós somos alienados do nosso Criador. Por isso ficamos condenados à morte. Porém o Deus eterno se tornou homem, habitou entre nós e nos religou a Ele. Então nós somos filhos dele, nós pertencemos a Ele, não só porque Ele nos criou, mas também porque Ele nos salvou, de modo que nós somos dele. E o salmista diz assim, nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja e rebanho do seu pastoreio, Ele é o nosso pastor. Que coisa boa, hein? Você percebe? Aí está a base, aí está o fundamento, aí está o alicerce da nossa alegria. E eu quero apresentar para você rapidamente alguns benefícios da alegria, além do que já foi comentado aqui na nossa entrevista. De acordo com a própria palavra do Senhor, eu cito agora Provérbios capítulo 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é o quê? Bom remédio. As pessoas mais alegres, elas são mais saudáveis. As pessoas mais alegres, elas vivem mais. Sabe aquela caixa de remédios que você tem aí em casa, ou então aquela gaveta que está cheia de remédios? Muitos deles, inclusive, vencidos, que você talvez já devia ter observado a data de validade e jogado fora. Geralmente é assim, né? Tem uma caixa de remédios em casa, muitos vencidos, isso é perigoso, hein? Mas sabe que essa caixa poderia talvez ter menos medicamentos aí, se você e eu fôssemos pessoas mais alegres, porque a alegria produz saúde. Sim, a alegria também contribui, consequentemente, para a nossa longevidade. Por outro lado, a tristeza provoca, conduz para a doença, para a enfermidade. Outro benefício maravilhoso da alegria, também Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Entendeu? Significa que as pessoas mais alegres, elas são mais bonitas. Você gostaria de ficar mais bonito? Quem não quer? Quem não sente vontade de ficar mais bonitinho, não é? Pois é, sorria mais. Quando você ri, você fica bonito. Agora, quando você fica de cara feia, amarradão assim, todo jururu, cara fechada, fica realmente feio. Quem mandou fazer a cara feia? Quem faz cara feia fica feio. Sorria. Você vai ficar bonito. Olha aqui, a palavra está dizendo, o coração alegre aformoseia o rosto. Mas tem um outro benefício da alegria. E esse não é para você simplesmente. Esse é para você influenciar positivamente os outros, inclusive influenciá-los para Deus. Os cristãos que demonstram mais alegria, eles consequentemente influenciam mais as pessoas, no sentido delas se sentirem atraídas para os caminhos do Senhor. E eu quero ler o texto que está em Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Buscar aqui na minha Bíblia. Atos capítulo 2, o texto está falando a respeito da igreja primitiva. Quando falamos da igreja primitiva, estamos nos referindo aos primeiros cristãos. Aqueles que foram deixados aqui na terra logo depois que o Senhor Jesus voltou para o céu. Igreja primitiva ou igreja apostólica. Veja, Atos capítulo 2, versos 46 e 47, está escrito assim: diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você percebeu no texto? É dito que aqueles irmãos, e vejam, eles eram poucos, eles eram pobres, foram tremendamente perseguidos, mas ainda assim, mesmo sendo poucos, sendo pobres e perseguidos, eles evangelizaram quase que todo mundo conhecido da época. E um dos fatores que contribuíram para isso foi exatamente a alegria deles. Olha o texto, diz assim: eles, além de terem alegria, louvavam a Deus contando com a simpatia de todo o povo. Oh, claro! As pessoas que são mais alegres, elas se tornam mais simpáticas e, consequentemente, elas têm um poder de influência maior sobre as outras. Então, o cristão alegre, ele acaba sendo um instrumento mais poderoso nas mãos de Deus para evangelizar os outros, para influenciar os outros. E o texto diz assim: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja alegre, simpática, ela influenciava. E o Senhor, então, abençoava o trabalho dessa igreja e dia a dia novas pessoas eram agregadas ao reino de Deus, mediante os testemunhos desses irmãos que eram felizes. Leia um pouco mais, aqui agora em Atos capítulo 13, ainda falando dos apóstolos da igreja apostólica. Aqui é dito assim, Atos capítulo 13, verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, aí há alegria. Claro. Inclusive, você sabe, a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. E eu ainda preciso dizer para você que a ideia que algumas pessoas têm de que um cristão consagrado, um cristão que vive em íntima comunhão com Deus, ele tem assim uma cara de tristeza. Cristão consagrado é assim, ele fica com um jeitão meio triste, meio assim derrubado. Talvez porque ele está tão impactado pela presença do mal no mundo, e ele sente tanta tristeza pela presença do mal, e ele deseja tanto ir para o céu, que ele vive nesse mundo assim todo jururu, cabisbaixo, tristão, derrubadão, porque ele é consagrado. Porque ele é um homem que vive nas mãos de Deus, então ele tem esse ar triste, essa cara de piedade. Cuidado com isso. Essa é uma ideia medieval e absurda. É exatamente o contrário. O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Claro, eu não estou dizendo com isso que você não tem o direito de ter seus momentos de tristeza. Claro que você tem. Você é cristão, mas é gente, é um ser humano. O que corre nas suas veias não é óleo diesel, é sangue. Então, nós temos o direito de termos nossos momentos de tristeza, claro que sim. Porém, um cristão, genuinamente cristão, que está ligado a Deus, ele não vive na tristeza. E, aliás, se você é cristão e sua tristeza a tristeza tem lhe assediado e ela tem permanecido, então é bom você buscar ajuda. De repente, você pode estar enfermo, você pode estar doente, você precisa buscar um conselheiro cristão, buscar um terapeuta, talvez um psicólogo. E quem sabe, se o psicólogo detectar que você está com depressão, que é uma doença, aí você deve ser conduzido a um psiquiatra. Sim, e se necessário usar a medicação, afinal de contas estamos sujeitos a doenças não apenas físicas, mas também emocionais, mentais. Mas acredite, fora esse assunto da depressão, que como já disse é uma doença e todos estamos sujeitos a ela, o cristão, ele é uma pessoa alegre. Veja, o cristão, ele não está alegre, ele é alegre. Ele pode, em algum momento, estar triste, mas ele é alegre. Oh, sim, porque a nossa alegria, ela está baseada no Senhor. Ela tem o seu alicerce em nosso Deus, e o nosso Deus é maravilhoso. Eu quero contar uma história rápida para você. Morei em Itabuna, no sul da Bahia, por 2 vezes. A primeira vez morei lá por 4 anos. E quando eu estava concluindo o meu ministério ali em Itabuna, eu era um pastor ainda jovem nos primeiros anos de meu ministério, um dia um senhor da igreja,
e eu tinha pouco contato com ele. Um dia ele me chamou e disse assim, pastor, o senhor já está sendo transferido para Salvador, mas ainda vai ficar um pouco mais aqui. Eu disse, mais 2 semanas. Ele disse, ok, no próximo sábado o senhor estará aqui em Itabuna? Eu disse, sim. E ele disse, o senhor pode à tarde fazer uma visita comigo? Eu disse, claro, posso. Aí nós combinamos a visita no sábado seguinte à tarde. E eu disse para ele, nós vamos visitar quem? Ele disse, pastor, a gente conversa depois. Ok. Quando foi no sábado seguinte, nos encontramos na igreja, como havíamos combinado. Deixei o meu carro estacionado junto à porta da igreja e entrei no carro dele e nós fomos para a visita. E quando estávamos indo, eu disse, sim, irmão Clóvis, a quem nós vamos visitar? Ele disse assim, pastor, vamos combinar uma coisa, sem perguntas e sem respostas. Claro que ele falou sorrindo, né? Mas aí despertou minha curiosidade. Eu disse, mas irmão Clóvis, eu só queria saber se é alguém da igreja, se é algum amigo da igreja. E ele disse, pastor, já já o senhor vai ver quem é. E nós fomos seguindo. Saímos do centro da cidade, fomos para um bairro mais da periferia, paramos em frente de uma casa simples, descemos, ele tocou a campainha, uma senhora veio nos atender, ele a cumprimentou, me apresentou para ela e aquela senhora disse assim, ela já está esperando vocês. Então nós fomos entrando pela casa, assim, um corredor comprido, fomos seguindo e entramos num quarto. Eu olhei rapidamente, não vi ninguém no quarto, mas quando nós nos aproximamos da cama, ali estava a pessoa a quem nós iríamos visitar. Uma senhora, não perguntei a idade dela, mas imagina uns 40 anos de idade. Sobre a cama, só que um detalhe, sem braços e sem pernas. Não tinha assim nem um toquinho, nem um pedacinho, nada. Sem braços, sem pernas. Ela nasceu desse jeito. Quando eu a vi, assim, mais ou menos, eu imagino uns 60 centímetros o tamanho, e quando eu vi aquele corpinho ali em cima da cama, eu tomei um susto, mas procurei assim disfarçar, só que ela percebeu que eu assustei. E ela disse assim, ele assustou. E eu disse, não, tentei assim disfarçar, né? E ela disse assim para o irmão Clóvis, ele que é o pastor, seu Clóvis? Ele disse, é sim o pastor. Aí ela disse assim, o senhor se assustou, pastor? Eu disse, não, pastor não mente. Eu disse, não, é que, sabe, tentei ajeitar, mas eu tinha demonstrado que realmente fiquei impactado com a cena. E ela disse, pastor, é um prazer lhe conhecer. E eu disse, é um prazer para mim também. E já fui logo estendendo minha mãozona para pegar na mão dela. Meu pai, misericórdia. Eu estava realmente assustado com a situação. Aí ela disse assim para mim, oxente, pastor, se eu não tenho nem braço, como é que eu vou ter mão? Como é que eu vou pegar na sua mão? Eu disse, me desculpa, eu errei, me perdoe. Não tem problema não, pastor. O senhor acha que o senhor é o primeiro que vem aqui e quer pegar na minha mão para me cumprimentar? Não esquenta com isso não, homem. E aí nós fomos conversando. Fiquei impressionado. Uma mulher extremamente alegre, uma mulher feliz. O tempo todo que nós falávamos, ela sorria. Enquanto ela falava e sorria, eu ficava pensando, oh meu Deus, me ajude, Senhor. Às vezes eu vivo chorando, reclamando e me entristecendo por coisas tão pequenas. Estou vendo aqui sobre a cama uma mulher sem pernas, sem braços, uma mulher que está sobre uma cama por toda a vida e está aí transbordando de alegria, sorrindo o tempo todo. Bom, nós continuamos conversando, falamos de muitos assuntos e no final eu fiz uma oração com ela. E você vai achar que eu sou louco, mas você já ouviu dizer que de médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco? E esse dia acho que eu estava assim meio atacado. Você acredita que depois que eu fiz a oração com ela, na hora de despedir, eu de novo estendi a mão para ela? Aí ela olhou para o irmão Clóvis e disse assim, seu Clóvis, o pastor é meio atrapalhadinho mesmo, né? Eu disse, Senhor, misericórdia. Eu falei, olha, Santinha, o apelido dela era Santinha. Eu disse, Santinha, eu estou atrapalhadão, Santinha, porque eu estou tão impressionado com o seu exemplo, com o seu testemunho, e saiba que eu vou sair daqui e não vou esquecer nunca mais. E na hora que eu já ia saindo, ela me chamou e disse assim, pastor, um dia, o senhor não vai só apertar as minhas mãos, o Senhor vai poder me abraçar, porque o Senhor vai me dar meus braços, minhas pernas, minhas mãos, meus pés. Um dia no reino de Deus a gente vai se encontrar. E o Senhor vai ver que eu terei um corpo perfeito, que o meu Senhor vai me dar. Oh, como eu posso me esquecer daquele dia? Como posso me esquecer daquela mulher? Acredite, a nossa alegria vem do Senhor.
É verdade que às vezes no meio das tristezas da vida, nós temos aí nossos momentos mais difíceis, mais áridos, mas volte-se para o Senhor. Faça do Senhor o seu alicerce, sua base, seu porto seguro. E acredite, do Senhor vem alegria. Eu gosto do Salmo 16, verso 11. Lá o salmista diz assim: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há alegria plena, alegria completa, alegria total. Viva na presença do Senhor. Viva em comunhão com o Senhor. Consagre-se ao Senhor e você será uma pessoa alegre, ainda que passe por momentos de tristeza. Vamos ouvir a Cíntia cantar. A baiana vai cantar de novo com toda alegria e ela fala da vitória que nós temos no Senhor. O Senhor é comigo, nunca ando sozinho. Ele guarda o caminho, Ele cuida de mim. Nada posso temer, nele está o poder. Sou soldado de Deus, a vitória terei. Nada vai me afastar do amor de Deus.
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É assim mesmo. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Você e eu podemos confiar nele todo o tempo, porque se nós estivermos ligados ao Senhor, nós estaremos na luz. Nossa vida será iluminada e assim nós seremos vitoriosos. Eu quero citar para você Neemias capítulo 8, verso 10. Está escrito assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Guarde isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Busque o Senhor. Esteja em comunhão com o Senhor. Procure andar com Cristo pela fé. Segui-lo de verdade. Ele nos tira das trevas para a luz. Aquele que anda com Cristo, anda na luz. Luz é sinônimo de vida, é sinônimo de graça. Luz é sinônimo de esperança. Luz é sinônimo de santidade. Luz também é sinônimo de alegria. Por isso, nossa maior necessidade é estarmos ligados ao nosso Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta hora, Senhor, pela certeza que nós temos de que Tu és Deus, és o nosso Criador. Nós somos os Teus filhos, somos o Teu povo e rebanho do Teu pastoreio. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos nisso e fazermos do Senhor a nossa força. Oramos, Pai, com gratidão e alegria, em nome de Jesus. Amém. E com você fica sempre o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E lembre-se, o coração alegre aformoseia o rosto. Um ótimo descanso, até o próximo programa.